É uma alegria muito grande aqui estarmos reunidos em nome de Jesus, em nome da espiritualidade mentora do Grupo de Estudos Espíritas André Luiz e, acima de tudo, em nome de Deus. Quando nós comentamos com o nosso querido Pedro que iríamos vir hoje aqui, no dia de hoje, fazer uma visita, né, Pedro? Ele prontamente falou, não, então você vai falar. Aí, como nos deu a oportunidade, então nós vamos apresentar um estudo de uma obra muito importante do nosso mentor, o Espírito de André Luiz, ao qual dá nome a essa casa. É a terceira obra da série André Luiz, sobretudo a vida no mundo espiritual. Uma obra muito importante para que todos nós espíritas possamos conhecê-la, lê-la, estudá-la, absorver os ensinamentos que ali estão contidos, pois são ensinamentos que nos auxiliam a nossa caminhada terrena, pois são ensinamentos que nos mostram que somos seres espirituais com experiências materiais, pois todos nós, espíritos de mediana evolução, temos necessidade de evolução. Uma obra que nos mostra a questão da mediunidade como sendo patrimônio mortal do espírito, de característica orgânica enquanto encarnados. Uma obra que nos mostra a reencarnação como atributo não, mas como necessidade essencial nossa de evolução, que nós temos o nosso mapa reencarnatório, cada um de nós, e que consta em nosso mapa reencarnatório tudo aquilo que precisamos para crescer, para evoluir, para sermos felizes. Tudo que passamos nessa existência, todos nós, espíritos de mediana evolução, foi planejado metodicamente, foi planejado com muito carinho, foi planejado com muito cuidado para que atinjamos a vitória, para que possamos atingir ao máximo daquilo que nos comprometemos a fazer da nossa vinda. Sabemos que a vida aqui na Terra não é fácil, não é. Pois sabemos que o espírito volta, é como o criminoso. O criminoso sempre volta ao local do crime, né? Então nós espíritos somos como o criminoso. Nós voltamos ao local do crime. Voltamos aonde precisamos ser provados. Com a família que precisamos ter, com a profissão, com os amigos, com tudo que precisamos ter. Então a vida aqui na Terra não é fácil, mas nós conseguimos caminhar. Sobretudo quando temos o Evangelho de Jesus à nossa disposição, nós espíritas à luz do Evangelho, segundo o Espiritismo, à luz do Evangelho do Cristo. Tem algum companheiro, algum irmão vindo à casa pela primeira vez, no dia de hoje, aqui no GEAL? Não, né? Então nós vamos caminhar para que a gente possa aproveitar os slides, né? Está tudo tranquilo, gente? Né? A gente sempre sente que no início fica uma tensão, como é que vai ser? E a gente sempre pede de coração, porque veja bem, como nós chegamos a fazer o estudo do Missionário da Luz? No mês passado, na UMEP, se comemorou o vulto do André Luiz, espírito, na série A Vida no Mundo Espiritual. Então a direção da casa nos pediu para falar dessa obra específica. Nós vamos dar um panorama em todas as obras da série.
Então foi assim que nós chegamos a fazer esse estudo. E a gente sempre, com certeza o estudo hoje aqui vai ser diferente do qual nós apresentamos na UMEP, no mês passado. A gente sempre pede com carinho aos amigos espirituais que nos guiem para que o estudo de hoje nos atenda a todos aqui, encarnados e desencarnados, às nossas necessidades, né? Então, mais uma vez, a gente pede com carinho para que isso aconteça. E como introdução, nós já colocamos, Missionários da Luz é o terceiro livro da série do Espírito André Luiz, da vida no mundo espiritual. Antes de abordarmos a obra em si, de tratarmos dos capítulos e do caso Sigismundo, o caso Sigismundo é um caso muito interessante de reencarnação que a grande maioria aqui deve conhecer, né? Nós vamos dar uma aprofundada no caso Sigismundo. Quem nunca ouviu falar de Sigismundo, desse caso? Pode levantar a mão. Eu nunca ouvi falar. Nunca ouviu falar? Quem falou que nunca ouviu falar? A senhora nunca ouviu falar? Que bom. Então nós vamos dar uma pincelada. É um caso de programação de um espírito que evoluiu muito no plano espiritual, um espírito nobre, mas que chegou em dado momento, ele precisava reencarnar, se ajustar com a própria consciência. E não tinha outra forma. Porque nós só nos reajustamos com a nossa consciência culpada, já que somos espíritos criminosos que voltam ao local do crime, né? Nós só nos ajustamos com a consciência culpada reencarnando, tendo a prova de uma nova existência corporal. E não que a gente não evolua no mundo espiritual, nós evoluímos. Mas é aqui que é a prova, é aqui que é o teste, né? Então nós vamos falar um pouco da série André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, e as obras complementares. Vamos falar um pouco do próprio espírito do André Luiz e do médium Chico Xavier. Olha o André Luiz, que bonitinho, olha. Olha o bigodinho dele, né? Muito bonitinho. Ele aparece assim, com essa imagem para os médiuns, nas reuniões mediúnicas. O médium que tem visão psíquica, né? O sensitivo, vamos dizer assim, porque a visão, ela pode ser mediúnica ou não, né? Se eu estou vendo um espírito desencarnado, e só eu estou vendo, ele não fala nada comigo, é um fenômeno anímico da minha alma, eu estou vendo o espírito. Agora, se o espírito se apresenta a mim e diz, eu sou parente do fulano, queria mandar um recado para ele, aí é um fenômeno mediúnico. Então a visão é anímica, e ele se apresenta assim, muito bonitinho. Então, da série André Luiz, Missionários da Luz, é a primeira obra. É a terceira obra, no caso, 1945. A primeira é Nosso Lar, é onde André Luiz, médico que foi aqui na Terra, ele vem como repórter do mundo espiritual, relatando o que o levou à sua desencarnação e os primeiros momentos no plano espiritual, como é que foi, né? Então ele vem descortinando isso para a gente. E nós sabemos que André Luiz, provavelmente, se ele não reencarnou, ele deve estar para reencarnar. Nós não temos essa notícia. Mas ele deixa claro na própria obra Nosso Lar da necessidade que ele vai ter de reencarnar para poder fazer o lado moral. Porque em inteligência, André Luiz progrediu muito. Mas André Luiz é porta-voz de espíritos superiores, né? Ele foi repórter também. Ao narrar as obras, essa série dele, através de Chico, através de Valdo Vieira, né? Médiuns, ele foi repórter de entidades muito evoluídas. A série André Luiz, ela é o complemento, assim podemos dizer, das obras básicas da codificação. Quer um exemplo? Todos nós temos um perispírito, que é um corpo espiritual do espírito. Quando morremos, o nosso espírito passa a habitar o nosso corpo espiritual, que é o perispírito.
Kardec ele se ateve a dizer que era um corpo semimaterial, o nosso perispírito, que ligava o nosso ser, o nosso espírito à matéria. Né? André Luiz já aprofunda a questão do perispírito. Através do André Luiz sabemos que o perispírito, o corpo astral do espírito, ao qual, quando desencarnamos aqui, passamos a habitar, é um envoltório, é um entorno do nosso espírito. André Luiz aprofunda dizendo que ele é feito de camadas. E é muito importante a nossa compreensão da questão do perispírito para os fenômenos mediúnicos e tantos outros fenômenos. Né? Então, Nosso Lar é esse primeiro livro que ele vem como repórter do mundo espiritual, narrando as suas próprias experiências da sua desencarnação, do porquê ele desencarnou. Os Mensageiros é um livro muito interessante também. Nesse livro, André Luiz relata dos irmãos com necessidades de trabalho no bem aqui na Terra, na caridade, sobretudo envolvidos com a mediunidade. Né? Todos nós somos médiuns, isso não tem dúvida. Há aqueles companheiros que têm um compromisso maior com a mediunidade, os médiuns ostensivos, porque são espíritos que erraram sobremaneira em outras existências, no passado, e receberam a mediunidade como oportunidade de crescimento. Não são espíritos evoluídos, santificados, não, muito pelo contrário. Né? Então, os Mensageiros relatam essas experiências desses médiuns fracassados. Esses médiuns, doutrinadores, evangelizadores, não só espíritas, mas de outras doutrinas também, que vieram com compromisso aqui na Terra. Então ele relata lá os casos dos vários casos. Isso nós vamos ver Obreiros da Vida Eterna. É um livro que André Luiz, com os orientadores espirituais, vem nas excursões salvacionistas, atender aos irmãos que estavam prestes a desencarnar. Né? E o interessante é que nessa obra, Obreiros da Vida Eterna, o Dimas, que é um irmão que estava desencarnando, e o espírito é o que mais dá trabalho para desencarnar, para sair da matéria. A irmã católica, se não me falha a memória, é que tem uma desencarnação mais suave, menos traumática. Por que isso? Porque nós espíritas, nós sabemos que nós recebemos muito. E se também, pelo muito que nos foi dado, nós não colocarmos em prática, né, muito nos será cobrado através de nós mesmos, através da nossa consciência. No Mundo Maior, é uma obra que André Luiz vem falando sobre a casa mental. Fabulosa, fabulosa obra. Onde André Luiz, eu esqueci o nome do mentor, acho que é Calderaro, lembrei. Ele vem aprofundando os porões da nossa consciência, né, do nosso subconsciente, um inconsciente profundo. Então é uma obra que vale muito a pena também. Libertação é a famosa história do Papa Gregório, onde André Luiz narra, eles vão em excursão salvacionista desse Papa Gregório no Baixo Umbral, numa cidade umbralina, bem umbralina, numa faixa das trevas densas, onde que Gregório era o líder daquela comunidade, daquela cidade espiritual, e ele já apresentava alguma questão de arrependimento através ainda do seu envolvimento com o mal. A mãezinha dele o acompanhava por mais de 40 anos, e ela percebeu que Gregório chegou no momento que ela percebeu que ele estava um pouquinho arrependido, já cansado do mal. Foi onde que a mãe dele vem até os irmãos orientadores dessa obra, os mentores dessa obra, que estão narrados nessa obra, para resgatarem Gregório. É lindo esse livro. Entre a Terra e o Céu também todas as obras de André Luiz são fabulosas, né? É aquela história da criancinha que desencarna, afogada, né? A criança desencarna afogada e é recebida no plano espiritual, numa colônia especializada em afogados, onde
parece que o espírito de Meimei, se não me falha a memória, é a orientadora dessa colônia. E aí lá fica claro que o espírito chega, dependendo da sua evolução, ainda chega como criança, o perispírito dele chega no formato ainda infantil, mas com o passar do tempo, do esclarecimento, ele vai tomando a forma adulta novamente, né? Os domínios da mediunidade, para quem quer compreender a questão da mediunidade, é fabuloso. Ele trata ali, ele mostra como se dá a psicofonia, né? Porque não existe incorporação. O espírito não incorpora ninguém. O médium de incorporação, entre aspas, não é incorporação, é de psicofonia. O espírito não toma o corpo dele, toma os órgãos da fala. Por isso que é importante nós entendermos a questão também do perispírito. Porque a comunicação é perispírito, é corpo astral do desencarnado que envolve o corpo perispirítico do encarnado e da comunicação, usando os órgãos da fala. E é lindo. A médium aqui é a Celina. É a Célia, né? É Célia ou Celina, Pedro? Enfim, é Célia ou Celina. Então é muito, muito interessante. E aí ele vem falando dos cuidados que nós, como um todo, né? Como nós devemos nos portar. Não só quem tem compromisso com a mediunidade. Ação e reação, ele nos mostra as causas e os efeitos, né? Que todo efeito é decorrente de uma ação, que vamos receber exatamente aquilo que dermos, né? E que depende de nós. O que nós estamos recebendo hoje, é o que nós plantamos no ontem, e o que nós vamos receber amanhã, é o que a gente está plantando hoje. Então, se o nosso hoje não está muito agradável, a gente tem que tomar cuidado para plantar bem hoje, para amanhã receber bem. Essa obra é fabulosa. Ela mostra também que a questão do karma, a questão da ação e reação, o karma ele pode ser positivo também, não só negativo. Se a pessoa ela efetua boas ações através do livre-arbítrio correto, se ela segue as leis de Deus que estão em sua consciência, ela adquire karmas positivos, né? Evolução em Dois Mundos é uma obra fantástica que muitos intelectuais hoje nossos, né, das várias áreas da ciência, sobretudo a ciência médica, muitos ainda não compreendem. E aí a gente para ver também que espírito era esse do nosso Chico Xavier, que com a 4ª série primária tinha cabedal de inteligência para receber essa obra. Hoje que as grandes faculdades hoje estão estudando e compreendendo o que ali está contido. Existem mecanismos de estudo de evolução em 2 mundos, como o elucidário de evolução em 2 mundos, que já está esgotado, mas na internet nós podemos baixar, né? E é uma obra que, se nós estudarmos com carinho, com afinco, pesquisarmos, trocarmos ideias, dá para absorver, né? Dá para absorver. Mas falamos com total convicção que há muitos intelectuais, cientistas, médicos que não a compreendem, né? Que não a compreendem. E realmente tem muita coisa ali que a gente precisa pesquisar mesmo. Mas o mais importante de saber disso tudo é fazer a nossa reforma íntima. Porque não adianta a gente saber nada disso e continuar orgulhoso, egoísta, não se reformar, né? Não querer bem de si mesmo, não querer bem do próximo. Esse é o nosso grande objetivo de estudar a doutrina espírita. Esse é o compromisso que nós temos com nós mesmos, com a nossa consciência, com Jesus, da gente se reformar, de se melhorar, estudar a doutrina para ser melhor. Porque se a gente sabe isso tudo e não coloca em prática, não se melhora, não se esforça para perdoar, se perdoar, né, a gente está perdendo a oportunidade. Mecanismos da Mediunidade é um outro livro também, assim, muito importante, mas difícil de entender, mas que não é impossível, né?
em Mecanismo da Mediunidade, ali nós vamos tratar das ondas mentais, que todos nós emitimos ondas mentais. Ao pensar cansa. Né? Sabe por que pensar cansa? A pessoa que pensa muito, trabalha pensando muito, fica cansada. Por quê? Porque perdeu o fluido vital, exteriorizou matéria mental. É normal. Então, nessa obra, ele vem tratar os meios. Como se dá a mediunidade em si, a ligação mediúnica, a onda mental, o que é a matéria mental. Fala que a matéria mental é constituída de prótons, elétrons, nêutrons, como há na nossa matéria aqui, mas só que numa outra vibração. Mostra que cada um de nós tem o seu fluido específico, tem o seu campo de força, o campo eletromagnético específico, que a sua onda, que a sua vibração tem coloração própria, que ela não mistura com outras ondas, né? É muito interessante. Sexo e Destino também é um romance fabuloso que se passa no bairro do Flamengo, né? Não é Botafogo não, no Flamengo, onde nós temos lá o protagonista da obra, o Cláudio, que se vê às voltas com a filha adotiva, tudo na área da questão do sexo, tá? Dos envolvimentos nessa área, muito interessante. E o último livro da coleção E a Vida no Mundo Espiritual, que vai de 1944 a 1968, é o que encerra a coleção da Vida no Mundo Espiritual, e a vida continua. Muitas dessas obras viraram filmes, né? Peça de teatro, e a vida continua, é linda. Né? Não sei quem já viu o filme, quem leu o livro, é fabuloso. Principalmente, eu recomendo esse livro para aquela pessoa que às vezes está desesperançada, até nós espíritas, que um parente desencarnou, né? E não está aceitando muito, é normal. Eu recomendo essa obra, porque é uma obra que vai falar de uma forma simples como a vida continua. E aí, como falamos, essas obras já foram adaptadas para diversos idiomas, teatro e cinema. E tem as obras complementares, que Agenda Cristã, que é um livro de mensagem muito interessante, de 1948, Conduta Espírita, que foi psicografado pelo médium Valdo Vieira. E é interessante esse livro Conduta Espírita, que aí tem lá a nossa conduta de cristão, né? Que o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão é. Como nos devemos nos comportar nos embates da vida, como nos devemos nos comportar na sociedade espírita, perante a família, perante o casamento, perante os transeúntes, perante a política, perante a tribuna espírita, perante a mediunidade, tem tudo lá. Alguém está na dúvida de como se comportar, né? De como se conduzir? São livros que nos auxiliam a nos melhorar, né? O Desobsessão, olha aí que bonitão, André Luiz, ó. Muito interessante. O livro Desobsessão ali nos mostra a organização de uma reunião mediúnica, como deve ser, da distribuição dos médiuns psicofônicos, né, dos orientadores, coordenadores, dirigentes da reunião, dos médiuns aplicadores de passe. Vamos caminhar um pouquinho? Opa, quem é? Ah, é o André Luiz. Aí já está em preto e branco, né? É para cá. Como se apresentou a Chico Xavier? O porquê do nome André Luiz? Eu sei que a maioria, né, deve saber como foi. Mas o espírito de André Luiz envolveu por bastante tempo o nosso médium Chico Xavier, né? Ele precisou combinar o fluido dele, do André Luiz. Foi uma combinação fluídica que demorou bastante tempo, com o fluido do Chico Xavier. Ele precisou combinar, harmonizar o perispírito dele, o corpo astral dele,
juntamente com o corpo astral do Chico Xavier médium, para que pudesse trazer essa obra magnífica da série André Luiz. Não foi assim um processo oba-oba, né? Não, vamos. Aí combinou no plano espiritual, Emmanuel e André Luiz, você vai passar lá para o Chico, já vai. Não, teve todo um preparo, teve toda uma organização, inclusive a harmonização fluídica entre os dois, entre o médium Chico Xavier e o André Luiz Espírito foi bem trabalhado, né? Levou um certo tempo. E certa vez André Luiz aparece para Chico Xavier em sua casa, acho que no seu quarto, onde o irmão dele, o meio-irmão dele, estava lá. E Chico Xavier preocupado, como é que eu vou te chamar, né? Já que a gente tem uma obra a fazer, você tem que ter um nome. E André Luiz já preocupado para não ferir suscetibilidade, porque muitos dos seus, eu acho que eu botei nos slides, mas já estou adiantando, né? Que muitos dos seus estavam ainda encarnados, né? Ele não queria constranger a ninguém, ele também não queria, por exemplo, a questão do Chico, porque o Chico teve um tempo, o caso do irmão X, do Humberto de Campos, que o Chico Xavier foi levado ao tribunal, a Federação Espírita Brasileira, o Chico Xavier foi levado ao tribunal pelas psicografias das obras a qual o escritor, o jornalista Humberto de Campos assinava. Então os familiares do espírito Humberto de Campos, encarnados, já que a obra era dele, queriam os direitos autorais e colocaram o Chico e a Febe na justiça. E estou preocupado com isso também. O André Luiz não queria declarar o seu nome abertamente. André Luiz tomou muito cuidado também de não dizer que personalidade ele foi. Se foi Oswaldo Cruz, se foi Carlos Chagas, se foi o presidente do Flamengo, que eu esqueci o nome, né? Que tem essas cogitações. Isso não importa quem André Luiz foi aqui na Terra. Tem uma vertente forte aí que ele tenha sido Carlos Chagas. Isso não importa, né? O que importa é o que ele fez como espírito André Luiz, em parceria principalmente com o Chico Xavier, e o que ele fez como encarnado, médico sanitarista que ele foi. Se foi Carlos Chagas, pois bem, foi ótimo, né? Mas certeza nós não temos de quem tenha sido. Isso não é tão importante. Então o André Luiz, questionado pelo Chico, qual o nome desse rapazinho aí, que era o meio-irmão do Chico Xavier? Aí André Luiz, pois bem, me chame então de André Luiz. Vamos chamar André Luiz. Aí foi por isso. Vocês sabiam já, né? Não? Lá, nome do meio-irmão de Chico. Então, esconder a sua identidade, por quê, né? Preservar pessoas que estavam encarnadas, certos constrangimentos, e como consta, nós achamos na revista super interessante de 17 de outubro de 2017, a jornalista Melissa Schorder, é assim que se pronuncia, né? Acho que é. Para que Chico não viesse a ter que enfrentar a justiça novamente, como no caso de Humberto de Campos, ou seja, uma revista não espírita que tratou também do assunto, né? Parceiro frequente de Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, o espírito André Luiz descreve-se como um aprendiz. Seu verdadeiro nome nunca foi revelado. Entretanto, sabe-se que foi médico sanitarista quando encarnado no Rio de Janeiro, no início do século XX. É 25 para a hora ou é 20 para a hora? 25. Vai dar tempo. Entre os autores espirituais que editaram obras, é considerado um dos mais fiéis aos preceitos da doutrina espírita e às palavras de Allan Kardec, sendo seus textos considerados sinônimo de lealdade e de respeito aos ideais da codificação. Olha que espírito é esse também, né? Isso está lá na orelha do livro. Quem tem essa edição aqui, de André Luiz, a 45ª,
A orelha do livro é essa partezinha que a gente abre aqui, né? Essa informação está ali. Essa obra. A obra aqui da capa, né? E agora o Chico Xavier. Falar de Chico Xavier, nosso contemporâneo Chico Xavier, emociona, né? Porque é um homem que nós podemos dizer que depois de Jesus é a exemplificação encarnada do amor, que foi encarnada aqui na terra do amor. É um missionário Francisco Amor Xavier, Francisco Cândido Amor Xavier. Nunca recebeu um dinheiro sequer, um tostão sequer pelas obras que psicografou. Comprovou a imortalidade da obra através dos fenômenos mediúnicos que aconteciam ao redor dele, por ele. Sobretudo a sua psicografia. Era detentor de todo e qualquer tipo de mediunidade que ele se esquivava de se prevalecer da sua mediunidade, né? Ele se escondia na sua grandeza, ele se escondia para que o amor falasse mais alto, para que a doutrina se sobressaísse e para que as pessoas por ele atendidas fossem consoladas. Chico Xavier tinha a mediunidade mais pura que nós podemos ter, que é a mediunidade, podemos exaltar, assim podemos falar, que é a mediunidade da cura, e ele não se vangloriava por isso. Chico Xavier era um médium de cura por excelência. Chico Xavier, o seu hálito de amor, a sua aura de amor, o seu campo magnético de amor, foi medido pelos cientistas da NASA e teve uma extensão de mais de 20 metros de diâmetro. Então a pessoa estava lá na rua ainda, ia entrar ainda no centro espírita, já começava a chorar, né? Já sentia aquele hálito de paz. Muitos que tinham merecimento instantâneo de serem curadas, só de adentrarem a aura do Chico Xavier, já eram curadas nas suas doenças psíquicas, emocionais, físicas. E ele sempre se esquivava. Ele nunca falava, não, Chico Xavier, fiquei bem. A pessoa chegava, Chico Xavier, fiquei bem. Você me orou, você me deu um passe. Você falou comigo, aquela minha doença eu não tenho mais. Aí o Chico, não, foi seu merecimento, eu não fiz nada. Acabou a sua prova, meu irmão. A prova dessa doença, acabou. E ele foi tão atacado, né? Mas vamos nós. Nós colocamos aqui a publicação de mais de 400 obras pela FEB. Tá? Ele publicou mais de 400 obras só pela FEB, Federação Espírita Brasileira. Sabemos que foi muito mais. Então, um dos mais destacados expoentes da cultura brasileira do século XX nasceu em 1910, dia 2 de abril de 1910. E desde os 5 anos começou a ver e ouvir os espíritos, tendo estabelecido com eles um relacionamento que deu resultado à publicação de mais de 400 obras, isso pela FEB. Testemunhando qualidade literária extraordinária. Agora, olha só, que comprovação científica nós temos. A primeira obra que veio por Chico Xavier foi Parnaso de Além Túmulo. Vários poetas, né, desencarnados, com vários estilos literários, e Chico Xavier transmitia os seus estilos ali, ó, com clareza, com assertiva, sem confundir não, com a 4ª série primária. De onde vem isso? Autêntico sucesso editorial e já alcançaram mais de 25 milhões de exemplares, somente em língua portuguesa. Muitos são best-sellers indiscutíveis, inspirando a produção de filmes, peças de teatro,
programas e novelas de televisão. De personalidade bondosa, nosso querido Chico sempre se dedicou ao auxílio dos mais necessitados. O trabalho em benefício do próximo possibilitou ao médium a indicação por mais de 10 milhões de pessoas ao Prêmio Nobel da Paz em 1981. No ano de 2012, foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos, que foi realizado pelo Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT. Né? Está tranquilo? A gente está correndo muito? Não? Agora vamos ver a sinopse da obra de Missionários da Luz, e sempre lembrando o que o estudo dessa obra pode me melhorar, pode contribuir para a minha evolução espiritual, pode fazer com que eu me torne menos orgulhoso, menos egoísta, que a gente se torne mais bondoso. Né? Nós temos que pensar nisso. Com a psicografia de Francisco Cândido Xavier, os 20 capítulos que compõem Missionários da Luz apresentam os mistérios da reencarnação e todo o trabalho dos encarregados de conduzir o processo do renascimento. Então a gente não renasce aqui igual folhas ao vento. Né? A gente não vem sem ter um amparo. Porque folha ao vento, se ventar para a direita, não vão para a direita, para a esquerda. Né? A gente tem, todos nós aqui, todos nós. Nós temos companheiros que se comprometeram com a nossa existência aqui, companheiros espirituais, espíritos benfeitores, bondosos amigos, guias nossos, espíritos, anjos da guarda nossos, espíritos protetores, que com muito carinho fizeram com que a nossa reencarnação se processasse. Colocaram tudo que a gente precisa no nosso mapa de reencarnatório, não permitiram que nós escolhêssemos provações superiores às nossas forças, por isso que cada um de nós passa por aquilo que tem necessidade, porque pode passar, que é para o seu crescimento. Então esses companheiros se comprometeram com o nosso renascimento. Todos nós. E todos os dias, a qualquer hora do dia, nós podemos estar em contato com eles. Como? Através do pensamento. Sobretudo ao dormir, porque quando nós dormimos, só o corpo que dorme. O espírito fica ligadinho. O nosso espírito se desprende juntamente com o nosso perispírito do corpo material. E se estamos numa boa sintonia, se estamos em oração, nós conseguimos acessar esses irmãos que se comprometeram com a nossa reencarnação para nos auxiliar a caminhar, porque a vida aqui é difícil. Muitas das vezes a gente está com um problema que parece insolúvel. Gente, dá certo. Não quero falar de mim não, mas eu já fiz isso, dá certo. Quem de nós nunca se viu assim no mato sem cachorro, né, Pedro? Eu estou no mato sem cachorro. Para onde eu vou? Né? Estou bem perdido. A minha bússola está sem ponteiro. Quantos de nós não se viu assim nessa contingência? E aí, antes de dormirmos, se fazemos prece, se lemos o Evangelho, e se pedimos com carinho a esses companheiros espirituais para nos auxiliar, cada um pede de uma forma. Olha, quando o negócio está muito apertado, eu chamo os espíritos de luz tudo. Bezerra, André Luiz, chamo todos eles. Jesus, Senhor, me ajuda. Meu guia, meu espírito bom, me dá uma intuição. Depois de ler o Evangelho, depois pedir em oração, Deus, nosso Pai, meu Pai, eu estou numa situação difícil, eu preciso ajuda, me ajuda a me sintonizar com esses irmãos. Eu não quero que eles resolvam o problema para mim, eu quero só força, discernimento, coragem para enfrentar, e uma luzinha por onde começar, porque eles não vão fazer aquilo que só compete a nós. Os benfeitores não fazem, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Me dá uma intuição para que amanhã eu acorde com a imagem da pessoa talvez que vai me ajudar, que eu acorde com o norte, que eu acorde com o ponteiro da bússola
que vai me nortear por onde ir, para o que fazer. Gente, dá certo. Dá certo. Eu não gosto de falar de mim, mas eu já fiz isso, acordei no meio da madrugada. E eles providenciam o nosso... Se a gente tem merecimento, eu não tenho tanto, a minha família tem, filho, esposo, né? E como a gente depende um do outro, né? Mas já me acordaram de sobressalto na madrugada, me levaram abruptamente para o corpo para que eu lembrasse da pessoa que ia me ajudar. Aí vem aquela pessoa assim, direitinho na imagem, na cabeça, fala, vai ser o Pedro que vai me ajudar, vou ligar para ele. Vai ser o Pedro. Aí eu falo, quando eu ligo para a pessoa, eu falo, olha, eu fiz uma prece, estou passando por uma dificuldade assim, aí me vê a sua imagem. Aí o Pedro vai falar assim, nossa, estou endividado mesmo. Mas isso não aconteceu com o Pedro não, né? Só um exemplo, não é uma brincadeira. Mas acontece, gente. Aí vem aquela imagem da pessoa que vai te apoiar, que vai te ajudar. Vem a solução, o caminho. E aí é você que tem que fazer. Né? E eles são ávidos para que a gente peça, é que a gente às vezes esquece. É a continuidade, Missionários da Luz é a continuidade do aprendizado na vida espiritual e da certeza de que a morte física é apenas o início de uma jornada. Nós vamos ter muitas outras existências na carne depois dessa. Nós não somos espíritos completistas. Muitos até vão ser, né? Serão. Mas a grande maioria não. Vão desencarnar, vão para o plano espiritual, vão ficar mais ou menos 50 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, vão retornar, né? Que a gente já possa retornar na regeneração. A partir das palavras do Espírito André Luiz, conhecemos a importância do esforço na busca pelo autoaperfeiçoamento. A participação do perispírito como organização que molda as células do corpo e as diversas formas possíveis para manifestações mediúnicas e contatos entre os planos terrestre e o espiritual. Missionários da Luz ensina que a providência divina sempre concede ao homem novos campos de trabalho, por meio da renovação incessante da vida pela reencarnação. É lindo, não é? Isso é muito lindo. Aí está todos os capítulos, né, que compõem o Missionário da Luz. Capítulo 1, psicógrafo. 2, a epífise, ou a pineal, né, a glândula da mediunidade, que está no meio da nossa cabeça, na altura aqui entre os olhos, no meio da nossa cabeça, é um carocinho de uma semente de mostarda ali, um pouquinho maior talvez, né? Que é a glândula que nos conecta com o plano espiritual. Sabemos que essa glândula ela tem a sua função até certo momento, a pineal da nossa vida aqui como espírito encarnado na matéria, no corpo, né? Sobretudo de segregar os hormônios da sexualidade, tanto no rapaz quanto na menina, na moça, mas depois ela não perde as suas funções. A medicina até muitos ainda acreditam que perde certamente as funções, mas nós sabemos através dos estudos da Associação Médica Espírita do Brasil, sobretudo Sérgio Felipe, que a pineal, depois desse ciclo que ela segrega esses hormônios da sexualidade, ela ganha em espiritualidade. Ela passa a ser a antena que capta as vibrações do plano espiritual, porque ele dissecou a pineal e descobriu que ela tem uns cristais que se comunicam entre si e que são vascularizados, que tem ali a corrente sanguínea, né? E que formam com isso um campo magnético. E é esse campo magnético que nos conecta. Todos nós, mesmo aqueles que se dizem ser uma porta, eu não escuto nada, eu não vejo espírito, nem arrepio eu sinto, mas é médium num grau qualquer, porque é suscetível de receber as influências dos espíritos, boas ou ruins. É provido também da pineal. É claro que naquele que tem compromisso mediúnico, essa pineal ela vem moldada, ela vem trabalhada. Toda a sua organização física é diferente daquele orgânica. Física orgânica é diferente daquele que não tem compromisso, né?
nessa área. Ele vem tratando o 3 do desenvolvimento mediúnico, vampirismo, não vai dar para a gente falar de todos, gostaria de falar sobre cada um, é fabuloso, né? Falando da questão do vampirismo, quem estuda esse capítulo vai ver lá que o vampirismo não é necessariamente uma obsessão, pode se tornar uma obsessão. Vampirismo é aquele caso, a pessoa ela tem um vício, né? E através daquele vício os nossos irmãos desencarnados aproveitam a oportunidade, porque eles não estão com o corpo material, mas têm a necessidade de usufruir, de fluir, de se alimentar daquele fluido. O fluido da pessoa que come demais, da pessoa que bebe demais, né? E por aí vai, da pessoa que fuma demais, das drogas, daqueles que usam drogas. Então, esses irmãos do plano espiritual, os espíritos chamados vampiros, colam o seu perispírito, no perispírito desencarnado, e aqueles eflúvios do álcool, da comida, dos excessos de comida, eles absorvem, né? Aí vem falando da questão da influenciação como um todo, da oração, socorro espiritual, por aí vai. Materialização, intercessão, né? Vem falando do processo de reencarnação, preparação de experiências, como é que se dá o caso Segismundo. Nós vamos passar rapidinho agora. A incorporação, doutrinação, obsessão, passes. Aí ele vai tratar do caso da 10ª vez. Você lembra, Pedro? O caso da 10ª vez, o companheiro que tinha determinada patologia e que ia à casa espírita buscando. Ele não tinha merecimento, mas a sua família tinha. Ele precisava ficar bem para suster a família, né? Então o caso da 10ª vez, vamos dar passe nele. Aí deram passe, ele melhorava, aí saía do centro, né? Voltava para a rua, fazia as coisas erradas de novo, aí adoecia novamente, ia, tomava o passe. Aí teve o caso da 10ª vez, não, agora ele precisa ficar doente. Ele precisa ficar doente para dar valor à saúde. Ele precisa se melhorar, ele precisa pensar melhor, precisa não ser tão nervoso, né? Então, esse é o caso da 10ª vez, ele é tratado aqui. As condições também dos médiuns, aplicadores de passe. No nosso plano de encarnado aqui, quem quiser aplicar passe, basta boa vontade, já é muito, já é tudo. Qualquer um de nós pode aplicar passe, desde que não tenha erros assim muito graves, né? Porque santidade, se for exigir santidade, nós não vamos ter médium aplicador de passe. E nenhum de nós é santo, né? E diz também que a condição dos passistas do plano espiritual que trabalha com a equipe encarnada, aí já é diferente, aí tem que ser seguido à risca, né? Opa! Ah tá, ele fala do adeus, aí é o caso Segismundo. Aí nós sabemos que o caso Segismundo é uma encarnação precedente do casal Adelino e Raquel. Era um triângulo amoroso, né? Então vamos resumir. Então, em determinada existência, tinha um triângulo amoroso formado por Adelino, Raquel e Segismundo. Só que o Segismundo vai e mata o Adelino para ficar com a Raquel. E os três desencarnam e vão. Eu estou resumindo porque temos 5 minutos só. E os três desencarnam, vão para o umbral, vão para o plano espiritual inferior, levando essa culpa e essa necessidade de se auto-reajustarem. Depois de certo tempo, Adelino e Raquel reencarnam, com o compromisso de receber Segismundo como filho, e o Segismundo vai para o plano espiritual, vai para nosso lar e desenvolve um magnífico trabalho de assistência no bem. Segismundo é um espírito nobre, mas que por amor e na terra ele errou. Por mais nobre e evoluído que seja o espírito, ele no corpo, ele sofre as tentações da matéria. Por mais evoluído que seja, Jesus sofreu as tentações da matéria ao encarnar entre nós. Mas Jesus é Jesus, né? Vamos ver o que tem mais aqui. Aí teve a preparação de Segismundo para reencarnar. O porquê
O porquê? Já que desenvolver relevante tarefa no plano espiritual, ele precisava reencarnar, porque ele matou Adelino. Chegou um ponto no plano espiritual que ele já não conseguia mais fazer a tarefa dele. Eu não posso continuar, eu não estou me sentindo verdadeiro. Ele não se sentia verdadeiro. Como é que eu vou me acertar com as leis divinas? Sofrendo a imposição de uma nova reencarnação. Com aqueles, é o criminoso voltando para o local do crime. Com aqueles que ele se comprometeu. Então, como se deu a reencarnação dele? A aproximação de Segismundo com os futuros pais, para o Adelino foi traumática, vocês lembram? Quem leu? Porque o Adelino... Porque o que acontece? Quando um irmão vai reencarnar em nossa família, na grande maioria dos nossos lares, espíritos de mediana evolução como somos, há uma combinação também fluídica. Aquela fase que eles assinam um contrato no plano espiritual. O pai e a mãe assinam, vão te receber como filho, vamos assinar aqui um contrato. Aí, o espírito reencarnante, ele fica certo tempo com aquela família, mais próximo, mais distante. E nessa aproximação do Segismundo, para Raquel não foi traumático, porque ela já era um espírito mais evoluído do que o Adelino. E Adelino via no Segismundo aquele ser, aquele espírito que queria matá-lo de novo, que queria roubar Raquel dele novamente. Né? Estourou o tempo, faltou um minuto, eu não vou ultrapassar, pode ficar tranquilo, à vontade de continuar. Né? Até amanhã, estou brincando. Mas nesse 1 minuto nós vamos encerrar. Então, para o Adelino foi traumático. Né? Mas entrou o mentor Alexandre entrou na história e promoveu a aceitação do Adelino para receber Segismundo. Segismundo estava até batido aqui, ó. Segismundo como filho. E isso aconteceu. O Adelino aceitou Segismundo como filho na próxima reencarnação para que eles se ajustassem. Né? O interessante é que na reencarnação do Segismundo ia ter que passar em determinada época da vida dele de espírito encarnado, ele teria que sofrer uma prova, uma doença, uma patologia cardíaca grave. O Adelino, ele consegue identificar o material genético do pai que continha os caracteres daquela patologia futura. E magneticamente ele dá um passe naquele material genético, no espermatozoide do Adelino, para que ele pudesse fecundar o óvulo e assim atender. Então nós não estamos sozinhos nunca, né? Então a questão do renascimento teve um restringimento, enfim. Ele precisou renascer, a necessidade de evolução, todos nós. 9 horas. Lá ele diz no plano espiritual inferior, a lei da encarnação, objetivo é evolução. Todo drama entre criaturas traz consequências para os espíritos. É necessário, com o tempo, transformar o ódio em mágoa, e perdão e amor. Aí está lá Raquel, Adelino e Segismundo. Tá? Essa obra, ela encerra com a comovedora prece de Alexandre. Nós podemos ler essa prece. Podemos? É 2 minutinhos. E é uma prece intitulada no capítulo 20 a Deus, que é fabulosa. Então a nossa intenção foi fazer com que todos nós aqui pudéssemos refletir no que necessitamos, no que essa obra pode nos atender para nos melhorar. Né? Que nós não estamos aqui por acaso, que a evolução é contínua, que a reencarnação é uma bênção de Deus. Enfim, vamos atendendo a disciplina. A prece é assim, o mentor Alexandre, ele faz essa maravilhosa prece assim, ao final da obra. Sejam, Senhor,
Sejam para o teu coração misericordioso todas as nossas alegrias, esperanças e aspirações. Ensina-nos, Senhor, a executar os teus propósitos desconhecidos. Abre-nos as portas de ouro da oportunidade do serviço e ajuda-nos a compreender a tua vontade e não a nossa. Seja o nosso trabalho a oficina sagrada de bênçãos infinitas. Converte-nos as dificuldades em estímulos santos. Transforma os obstáculos do caminho em renovadas lições. E em teu nome semearemos o bem onde surjam espinhos do mal. Acenderemos tua luz onde a treva demore. Verteremos o bálsamo do teu amor onde corra o pranto do sofrimento. Proclamaremos tua bênção onde haja condenações. Desfraldaremos tua bandeira de paz junto às guerras do ódio. Senhor, dá que possamos servir-te com a fidelidade com que nos amas e perdoa nossas fragilidades e vacilações na execução de tua obra. Fortifica-nos o coração, para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete, a fim de que possamos honrar-te a confiança no dia de hoje, que nos deste para a renovação permanente até a vitória final. Somos tutelados na terra, confundidos na lembrança de erros milenários, mas queremos, Senhor, agora, com todas as forças de nossa alma, nossa libertação em teu nome para sempre. Arranca-nos do coração as raízes do mal, liberta-nos dos desejos inferiores, dissipa as sombras que nos obscurecem a visão de teu plano divino e ampara-nos para que sejamos servos leais de tua infinita sabedoria. Dá-nos o equilíbrio de tua lei, apaga o incêndio das paixões que por vezes irrompe ainda no âmago de nossos sentimentos, ameaçando-nos a construção da espiritualidade superior. Conserva-nos, Senhor, em tua inspiração redentora, no ilimitado amor que nos reservaste, e que, integrados no teu trabalho de aperfeiçoamento incessante, possamos atender-te os sublimes desígnios em todos os momentos, convertendo-nos em servidores fiéis de tua luz para sempre. Assim seja.